Bolonha e Lazio pela Série A. Um jogo que, à primeira vista, parece super equilibrado, não é? Mas será que os dados concordam com essa impressão? Com a ajuda da Smart Goal, a gente vai mergulhar nos números para desvendar o que realmente pode acontecer nesse confronto. Toda a nossa análise é construída em cima do modelo de dados da Smart Goal. É a partir dessa inteligência que nós vamos entender os detalhes e as nuances dessa partida. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha o cenário geral do duelo. Depois, colocamos o histórico frente a frente com a fase atual dos times. Daí, mergulhamos nos dados táticos, vemos os resultados que têm mais chance de acontecer. E no final, a gente amarra tudo com a nossa leitura do jogo. Então, vamos começar pelo duelo. Quando a gente bate o olho na tabela do campeonato, a primeira impressão é de um confronto muito equilibrado, com as duas equipes coladinhas na classificação. E olha só essa proximidade, é de impressionar. Bolonha em oitavo, Lazio logo atrás em nono, com apenas 2 pontinhos de diferença. Isso sugere um jogo muito disputado, certo? Mas a grande questão é, a história e os dados mais profundos contam essa mesma história de equilíbrio? É aqui que a análise começa a ficar realmente interessante. A gente vai colocar em perspectiva o peso do histórico dos confrontos diretos contra o momento que cada equipe vive agora. É aqui que a narrativa começa a ganhar contornos bem surpreendentes. E temos aqui um número que realmente impressiona. 78% de aproveitamento para o Bolonha nos confrontos diretos contra a Lazio. É um domínio histórico tão grande que, por si só, já apontaria um favorito bem claro. Essa dominância é um fator psicológico e estatístico que não pode ser ignorado. A história pesa, e ela pende fortemente para um dos lados. Contudo, o futebol é jogado no presente. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque apesar daquele domínio histórico todo, o momento atual das duas equipes é classificado como ruim. Aquele passado de vitórias do Bolonha parece não ter nenhuma relação com seu desempenho recente em casa. Vamos mais a fundo. Deixando de lado o histórico e a forma geral, o que os dados táticos nos revelam sobre como essas equipes jogam e quais são as suas tendências em campo. E esse slide é fundamental para a gente entender o jogo. As probabilidades, as odds, já apontam um leve favoritismo para a Lazio. Mas o dado mais importante aqui é o XG, os gols esperados. Com 0,93, a Lazio cria chances de gol mais perigosas que o Bolonha, que tem 0,62. Isso indica uma força ofensiva superior para o time visitante. Essa tendência se confirma quando a gente olha para quem costuma marcar primeiro. Em 50% dos jogos analisados, a Lazio abre o placar, contra apenas 33% do Bolonha. Sair na frente é uma vantagem tática e psicológica fundamental. O outro lado da moeda reforça ainda mais essa narrativa. O Bolonha tem uma propensão muito maior a sofrer o primeiro gol, o que acontece em quase 67% de suas partidas. É uma vulnerabilidade que a Lazio, que costuma marcar primeiro, pode e deve explorar. Então, juntando tudo isso, histórico, momento atual e dados táticos, o que o modelo nos diz? Agora vamos ver os placares que os números indicam como os mais prováveis para esta partida. O modelo da Smart Goal é bem direto. O resultado mais provável, com mais de 21% de chance, é a vitória da Lazio por 1-0. O empate sem gols aparece logo depois. Perceba como os resultados a favor da Lazio têm mais peso, o que confirma a nossa análise tática anterior. Para concluir, vamos recapitular a jornada dos dados e consolidar a leitura final desta partida, conectando todos os pontos que nós analisamos. A gente partiu de um domínio histórico do Bolonha, que foi neutralizado pela má fase atual de ambas as equipes. A análise tática, porém, revelou uma vantagem clara para a Lazio na criação de chances e na tendência de marcar o primeiro gol. E isso nos levou à previsão de uma vitória por 1-0 para a equipe visitante como o desfecho mais provável. A análise de dados nos oferece uma direção, um favoritismo baseado em lógica e performance. Mas o campo tem suas próprias verdades. Resta a pergunta: a lógica dos números vai prevalecer ou o futebol vai escrever mais um capítulo de sua imprevisibilidade? A resposta, somente o jogo poderá nos dar.